Salve Maria a todos dos Arautos de Fortaleza. Estamos agora neste momento dando início a uma transmissão aqui ao vivo, uma transmissão diretamente aqui de São Paulo, da sede Lumen Celli dos Arautos do Evangelho, para fazer uma transmissão a respeito contar um pouco hoje a respeito de um curso que já demos, mas fazer assim um pequeno resumo sobre a história dos anjos. É este o que vai ser transmitido agora, a partir deste momento, sobre os anjos. E o que eu convido a todos agora a participarem, a chamarem seus amigos, para estarem juntos aqui conosco, para participarmos deste momento, deste curso sobre os anjos. E aproveite e comece já a mandar as suas mensagens, façam já os seus comentários, que à medida que podemos, vamos também aqui comentando cada uma das pessoas que já está entrando agora aqui neste momento. Então estamos aqui na página dos Arautos do Evangelho de Fortaleza. Estou tentando ver se eu já consigo captar alguma das mensagens de outro modo aqui. Enquanto as pessoas vão entrando, vamos vendo aqui como podemos dar início aqui a esta transmissão. Essa transmissão aqui, diretamente aqui de São Paulo para os Arautos. Já temos vendo aqui a Marli, o Ronald, a Marli também nos acompanhando. E vamos primeiramente tratar a respeito desta festa hoje dos três anjos, dos três arcanjos. Qual a diferença entre um anjo e um arcanjo? Todos os anjos são bons ou existem anjos ruins também? A Celeda também de Jesus da Bahia já está nos acompanhando, a Patrícia também. E o primeiro ponto que a gente tem que tratar assim a respeito dos anjos são algumas perguntas que algumas pessoas já nos fizeram aqui. Primeiramente, a existência dos anjos. É necessário a gente compreender a importância sobre a existência dos anjos, porque certa vez nosso fundador, Dr. Plínio, Monsenhor João também tantas vezes ele recordava que aquilo que a gente vê, aquilo que os nossos olhos, a nossa carne vê, representa muito menos daquilo que existe na realidade. E até tem uma frase muito conhecida que diz assim, que o essencial das coisas é invisível aos olhos, e isto a gente pode aplicar especialmente sobre o tema que vamos tratar hoje. E aproveito fazendo assim uma introdução sobre este tema, sobre este importante tema. A introdução é a seguinte: cada um de nós, por exemplo, imaginemos se tem uma pessoa que realmente se preocupa com a gente. Imaginemos que tem uma pessoa que faz tudo por nós. Imaginemos mais ainda, uma pessoa que não tem outra razão de existir a não ser a nós mesmos. Uma pessoa que dedicasse 10 horas do seu dia, não, que essa pessoa dedicasse 24 horas do seu dia somente a nós. E é uma pessoa que ela nos espera não de agora, ela não está nos esperando dentro de um momento, um mês, um ano, ou às vezes como nossos pais que também nos esperaram. Desde o início da criação, ela estava esperando ansiosamente pelo nosso nascimento, ela estava esperando ansiosamente pela nossa vinda ao mundo. E esta pessoa, e eu estou usando o termo certo, esta pessoa existe. E esta pessoa quem é o nosso anjo da guarda. E é justamente nesses dias agora que tratamos sobre os anjos. Terá um dia também que se tratará sobre os anjos da guarda, mas hoje especialmente vamos tratar sobre São Miguel, São Gabriel e São Rafael. O que significa estes anjos? A primeira coisa que a gente deve compreender nesse estudo sobre os anjos é que os anjos, Deus, dentro da ordem da criação, existem, por exemplo, Deus criou os anjos que estão acima de nós e os anjos são por espíritos. E vamos primeiramente compreender o significado da palavra anjo. Anjo é uma palavra de origem grega que significa mensageiro. É interessante nós compreendermos sobre a origem dos anjos, porque sempre eles aparecem dentro das Sagradas Escrituras fazendo referência propriamente a uma mensagem. O primeiro anjo que aparece e que nós encontramos assim nas Sagradas Escrituras e parece ser o anjo assim de mais força, de mais poder, é, por exemplo, São Miguel.
São Miguel, como o próprio nome dele significa, quem como Deus. Foi este anjo que do alto do céu, esse anjo do alto do céu, ele no momento em que Lúcifer disse que não serviria a Deus, Dr. Plínio gostava de recordar esta imagem a respeito dos anjos, dizendo que quando Deus apresentou para todos os anjos a obra da criação, a obra da qual ele diria que o próprio Deus se encarnaria, lógico que os anjos, sendo seres superiores, Lúcifer acreditasse que a encarnação se daria através dos anjos, mas pelo contrário, Deus apresentou dizendo que se encarnaria no homem e que Maria Santíssima seria ela quem? Seria ela a rainha de todos os anjos. E neste momento em que era apresentado aos anjos esta grandíssima imagem, o que aconteceu? Lúcifer, que este nome quer dizer o anjo de luz, ele se revoltou e disse: não serve-a, ou seja, não servirei. Ele falou que não ia servir a esta obra da criação, e o que aconteceu? Levantou-se, ouviu-se um brado no céu, e aí disse: Quis ut Deus? Quem como Deus? E eis aí o nome de Miguel. Miguel foi este anjo que fez como que esta primeira contra-revolução no céu. Deu este brado que ecoou por toda a eternidade, aclamando a ele em defesa do próprio Deus. E aí neste momento, esses anjos maus que se revoltaram contra Deus, foram atirados no inferno. E aí no céu ficou completamente limpo de todos esses anjos maus. Mas existe neste momento, é interessante já recordar um ponto que às vezes a gente poderia tratar ali no fim dessa transmissão, desta live. Já comecem a impor aí as suas perguntas, que já vamos começar à medida que as pessoas vão perguntando, nós vamos já respondendo. Graças a Deus, aos poucos está aumentando aqui a nossa transmissão. Já temos aqui a Maria de Fátima, temos a Rose, a Matilde, a Mila também nos acompanhando, a Mona Lisa, a Lucília lá de Sobral, a Cileda, a Marli, todo mundo aqui já nos acompanhando nesta transmissão. E vamos agora continuar mais explicando primeiramente o nome. O primeiro anjo que a gente falou é São Miguel, esse que deu um brado no céu, este brado de defesa de Deus. E depois temos também o nome de São Rafael. São Rafael é uma das histórias que narra as Sagradas Escrituras, a história de Tobias e de seu pai Tobito, uma das histórias mais belas e mais interessantes de assistirmos. Inclusive, se fôssemos agora contar propriamente todos os detalhes da história de São Rafael, tomaria boa parte do tempo aqui desta nossa live, que promete durar, estou vendo aqui, vai durar por cerca de 1 hora, porque eu sei que logo depois já tem a transmissão aqui da Santa Missa aí em Fortaleza. Então, o primeiro anjo que a gente diz era São Miguel. O segundo anjo, possamos dizer assim, que mais aparece nas Sagradas Escrituras, assim, é São Rafael. O que significa o nome Rafael? A gente deve dar atento ao significado das palavras, porque, como eu dizia, Rafael, como eu dizia, anjo, significa mensageiro. E todas as palavras que terminam em el, né, principalmente aquelas palavras de origem hebraica, significa que quer dizer Deus. Então, Miguel significa quem como Deus, e Rafael significa remédio de Deus ou cura de Deus. E o anjo Rafael é aquele que fala a Tobias e a sua família. Já o anjo São Gabriel é o terceiro anjo que mais é narrado ali nas Sagradas Escrituras. São Gabriel anuncia a Maria a encarnação do Verbo e o próximo nascimento de São João Batista. Também vemos diversas vezes a aparição de anjos também nas Sagradas Escrituras. Tem algum santo que ficou sabendo o nome do seu anjo? Cileda, esta pergunta que você está fazendo aqui é muito interessante, porque inclusive teve vários santos que souberam, inclusive tem num dos tratados sobre os anjos, ele pede que a gente faça uma oração a Deus e que a gente descubra propriamente quem é o nosso anjo da guarda, e que Deus de algum modo faz saber a cada um de nós a respeito do seu anjo. Eu queria só ressaltar um ponto, porque à medida que as perguntas vão surgindo, às vezes é mais interessante responder assim as perguntas do que narrar a história inteira. Ficamos muito atentos com certos nomes de anjos que aparecem, porque às vezes nas Sagradas Escrituras ela apresenta somente 3 nomes de anjos: Miguel, Gabriel e Rafael.
Uma certa literatura, possamos dizer assim, esotérica, infelizmente, ela acaba divulgando milhares ou melhor, centenas de nomes de anjos. Não diga que esses anjos não sejam nomes verdadeiros, mas a pessoa sempre deve estar atento a esse significado desses anjos, desses nomes também. Mas os 3 que aparecem é este. E aqui vem uma representação, vamos pegar um trecho da qual narra uma visão de Isaías, que ele começa a descrever propriamente a visão dos anjos. Vi o Senhor sentado sobre um trono alto e elevado, e as franjas de seu vestido enchiam o templo. Os serafins estavam por cima do trono, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam a face, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam um para o outro e diziam: Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os fundamentos das portas estremeceram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. E aqui vemos justamente esta frase, é a frase que nós cantamos no Sanctus, né? Que vai fazer uma referência a esse, dizendo que esta frase, Santo, 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 é o Senhor Deus dos exércitos, né? Que em latim é Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Aqui tem outra pergunta também aqui da Rose, que vai dizendo: quando morremos, o que acontece com o nosso anjo? É interessante a pergunta que a Rose está fazendo a respeito disso. Por quê? Porque, como eu dizia no início, existe alguém que desde toda a eternidade foi ela preparada para estar junto de cada um de nós. Este é propriamente o nosso anjo da guarda. Ele nunca foi anjo da guarda de nenhuma pessoa no passado. Nunca será o anjo da guarda de uma outra pessoa. E o anjo, por exemplo, ele estava esperando, estava ávido de estar junto conosco. E é interessante observarmos também um comentário a respeito do anjo da guarda, que pode ser que também eu me esqueça, é que o que é o nosso próprio anjo da guarda? Se o nosso anjo ele tivesse uma fisionomia, ele é propriamente o arquétipo de nós mesmos. Se todas aquelas qualidades que nós somos chamados a ter, o que acontece? O nosso anjo da guarda tem todas essas qualidades. Ele é aquilo que nós devíamos ser e ainda não somos. Então, a gente, a cada momento da nossa vida, a cada instante, nós devemos nos preocupar de estarmos juntos ao nosso anjo da guarda, estarmos juntos a ele, pedindo a ele o quê? Que cada vez mais nós nos pareçamos com ele, porque ele é propriamente nosso próprio modelo. Aqui também vemos as pessoas entrando já, vamos fazer aqui algum comentário, a Ana Paula, a Fátima, a Ingrid também, a Dona Maria do Céu, se eu não me engano, Dona Maria do Céu, só se for a Dona Maria do Céu lá de Portugal, só se for outra também, porque sempre nos acompanhava. Se for de Portugal, já são ao menos 10 horas da noite, ela está nos acompanhando aqui. Vamos ver também alguns outros detalhes a respeito dos anjos da guarda. Os anjos, eles são seres inferiores a Deus, e por isso que a própria Sagradas Escrituras diz o seguinte: foram criados por Deus, primeiramente os anjos, por ele foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, quer sejam os tronos, quer sejam as dominações, quer sejam os principados, quer sejam as potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E é o primeiro ponto que a gente deve saber, que os anjos, eles estão abaixo de Deus e estão acima de nós. Então este é o ponto que nós devemos conhecer propriamente. Então os anjos, tem que compreendermos isso, que eles são superiores aos homens. Os anjos, por exemplo, se a São Tomás de Aquino, que gosta de ressaltar esse ponto, São Tomás dizia o seguinte, que se os anjos, por exemplo, eles tomassem corpo, os anjos tomassem uma forma, sabe o que aconteceria? Nós não veríamos mais nem sequer o sol, porque tal é a quantidade de anjos que existe, que a pessoa deixaria de ver até mesmo a própria luz. E para compreendermos outro ponto que era sempre ressaltado por nosso fundador a respeito dos anjos, é interessante de compreender que ele se dizia: se nós comparássemos os homens que existem na terra com um tapete, os homens seriam o quê? A franja de um tapete. E os anjos seria como que a parte toda central de um tapete. Tal é a quantidade de anjos que existem,
que se dentro da obra da criação, se nós fôssemos comparar, os anjos seriam como que este grande centro do tapete e os homens seriam propriamente a borda desse tapete. E aí a gente deve primeiramente ressaltar agora, já contei rapidamente sobre os 3 anjos, e vamos primeiramente parte a parte comentar sobre cada um deles. Primeiramente, São Miguel. São Miguel foi sempre tido como líder de todos os anjos, os outros anjos que procuram a sua ajuda. Uma vez, quando seu príncipe irmão Gabriel apareceu ao profeta Daniel, ele disse-lhe que o poderoso demônio tinha ficado em seu caminho e tentava interceptar uma mensagem que Gabriel tinha para ele. O conflito durou vários dias. Quando parecia que o anjo mau ganharia, São Miguel apareceu e expulsou. Em outra ocasião, Satanás estava tentando fazer com que os judeus cometessem o pecado de idolatria. São Miguel, sob o comando do Senhor, tinha escondido o túmulo do antigo líder Moisés. Era plano de Satanás revelar o local do túmulo. Mas uma vez Miguel saiu vitorioso sobre Satanás. Ele enfrentou e confundiu sua astúcia. Não foi apenas Satanás que sentiu o efeito esmagador do poder angélico de Miguel, mas sob as ordens da vontade divina, seu poder interveio igualmente sobre todos os homens. Este, mais ou menos, é um rápido relato, como nós dizíamos, sobre São Miguel. Agora vemos a figura de São Gabriel. Como São Gabriel, nós dizíamos há pouco, São Gabriel quer dizer o quê? Mensageiro de Deus. São Gabriel é o outro anjo que está abaixo apenas de São Miguel em poder angélico e glória. Apareceu ao profeta Daniel com uma figura magnificente. E aí dizia assim: e levantei os olhos e olhei, e eis que vi um homem vestido de roupas de linho e cingido pelos rins com um cinto de puríssimo ouro. O seu corpo era brilhante como o crisólito, e o seu rosto como um relâmpago. E os seus olhos pareciam uma lâmpada acesa, e os seus braços e todo o resto do corpo, até aos pés, eram semelhantes a um bronze reluzente. E o som das suas palavras é como o ruído de uma multidão. Gabriel, voando rapidamente a Daniel, estava encarregado de informar o profeta da vinda exata de Cristo. E aí que aparece mais uma vez uma outra figura, ou melhor, uma outra representação do próprio anjo São Gabriel. E São Gabriel, ele aparece a Zacarias e encontrou no templo de Jerusalém em pé, à direita do altar do incenso. Quando Gabriel lhe disse que ele seria o pai de São João Batista, Zacarias duvidou e pediu um sinal, que ele seria. E aí nisso São Gabriel disse: eu sou Gabriel que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te dar esta boa nova. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas se sucedam. E aí vem também, quando Zacarias deixou o templo, ele estava mudo. Este, por exemplo, é uma das representações, uma das passagens e que falam a respeito do anjo São Gabriel. Não podemos deixar de dizer que é propriamente este anjo São Gabriel que deve ser ressaltado, que é o anjo que apareceu para Nossa Senhora, é o anjo da Anunciação, é este anjo que teve, dentre todos os anjos, possamos dizer assim, a missão mais alta de levar esta palavra que deu origem à encarnação do Verbo. E aqui vemos que as pessoas podem fazer suas perguntas, seus comentários. Vamos ver assim: como eu faço para descobrir o nome do meu anjo da guarda, né? Que ela está perguntando aqui. Já vamos ver aqui. Primeiramente, é uma pergunta um tanto difícil, né? Eu também gostaria até mesmo de saber o meu anjo da guarda também. Então, mas vamos por partes aqui. O que a gente deve fazer é, como eu dizia antes, sempre rezar. Todos os dias em que a pessoa, por exemplo, rezar ao seu anjo da guarda, pedir a ele esta graça de saber o nome, mas mais do que o principal, de saber o nome propriamente do anjo da guarda, é necessário a gente saber o quê? É necessário a gente pedir a ele essa intercessão, porque ele sabe quem é cada um de nós, e esse propriamente é o mais importante. Deixa eu ver aqui outra pergunta que está aqui. Padre, é verdade que quando nós nos consagramos, Nossa Senhora também nos dá um arcanjo? Ingrid, é interessante, por quê? Porque devemos compreender
que cada vez que quando uma pessoa nasce, ela já recebe, naquele momento do nascimento dela, ela já recebe o seu próprio anjo da guarda. Isto é próprio comprovado pelas Sagradas Escrituras, faz até mesmo diversas referências, uma citação que podemos ver daqui a pouco. Só que acontece que para muitas vezes que a pessoa recebe uma missão especial ou alguma vocação especial, é muito comum também Deus designar um outro anjo. E às vezes, como está dito aqui, um arcanjo. O arcanjo pode ter dois significados. Quando é que a gente pode falar de um anjo ou de um arcanjo? Por exemplo, São Miguel, às vezes ele é chamado do arcanjo São Miguel. Gabriel também é chamado de arcanjo. Mas isso pode ser compreendido de dois modos, esse título que os anjos têm. Um é conforme a própria hierarquia dos 9 coros angélicos. É bem verdade que São Miguel, São Gabriel e São Rafael são dos anjos mais altos que existem. E ele tem o título de arcanjo, porque arcanjo pode ser entendido também como um arcanjo, ou seja, um super anjo, e não necessariamente como anjo da segunda hierarquia mais baixa, porque a primeira, anjo, arcanjo, principado, potestades, e assim vão subindo todos os títulos do anjo. Então, Ingrid, é bem verdade que quando, por exemplo, quando constitui, por exemplo, uma família, outro detalhe, que às vezes a pessoa não sabe, existe um anjo próprio da família. No momento em que o casal se une em matrimônio, Deus dá para eles um anjo. Pode ser também, como podemos dizer aí, um arcanjo, inclusive a pessoa também. Nossa Senhora, sendo ela rainha de todos os anjos, Nossa Senhora, para aqueles seus filhos prediletos, para aqueles seus filhos que ela mais ama, certamente Nossa Senhora vai dar também a cada um deles um anjo. Aqui tem outra pergunta aqui. Nosso Senhor Jesus Cristo tinha também um anjo da guarda? Essa pergunta, Daniel, é interessante, porque também Nossa Senhora, por exemplo, conta, é uma beata que teve diversas revelações assim a respeito de Nossa Senhora, e ela conta que, por exemplo, Nossa Senhora tinha 900 anjos da guarda. Ela tinha 100 anjos da guarda de cada coro angélico. E aí é interessante a gente perceber como podia ser isso, que ela, sendo a rainha dos anjos, ela tinha um anjo da guarda. E aí pode aplicar, fazendo a mesma resposta sobre Nosso Senhor Jesus Cristo. A questão de afirmarmos que Nossa Senhora tinha um anjo da guarda, em certo sentido, o anjo, muito mais do que protegia ela, eles faziam uma espécie de papel de sendo a corte de Nossa Senhora. Então, Nosso Senhor Jesus Cristo é o Criador, Ele é o autor de todos os anjos, né? Mas os anjos que estão em torno de Nosso Senhor Jesus Cristo, mais do que dizer que este anjo é da guarda, ou seja, de uma proteção para Nosso Senhor, esses anjos são propriamente o quê? São aqueles que fazem a corte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí podemos dizer que, em certo sentido, sim, são anjos da guarda, mas Nosso Senhor Jesus Cristo, sendo propriamente Ele Deus, Ele não precisa ser guardado necessariamente pelos anjos, pois Ele tem esse poder acima de todas as coisas. Aqui a Sueli também está nos fazendo uma pergunta, a Sueli que nos acompanha em todas as transmissões. É verdade que o anjo da guarda dos sacerdotes ficam à esquerda da pessoa? Sueli, o que eu sabia mais do que dizer isso sobre o anjo da guarda, a localização propriamente do anjo da guarda, é que tem vários relatos, vários fatos que o anjo da guarda do sacerdote, às vezes ele ia na frente abrindo os caminhos propriamente do sacerdote, e ele, como posso dizer assim, o anjo, quando passava, o anjo até fazia a vênia propriamente assim para o sacerdote, louvando essa dignidade sacerdotal. Essa da expressão de dizer esquerda, direita, basta a gente dizer que o anjo propriamente ele não ocupa um espaço. E aí começa a parte mais difícil aqui para a gente explicar. Porque quando eu digo que o anjo está à direita, eu estou delimitando a direita ou a esquerda, como você está sugerindo aqui. Eu estou delimitando a posição do anjo. E o anjo está, essa é a expressão que o moço João usa muito, o anjo está onde ele atua. Então eu não posso dizer que ele está, o anjo envolve, possamos dizer, a cada um de nós. E o anjo, por ele não ter propriamente corpo, ele pode ir daqui ao Japão, daqui à Lua, daqui até o outro planeta em segundos, e praticamente, em certo sentido, dizer que ele está aqui, ele pode estar em outro local também atuando do mesmo modo, sem propriamente se afastar, né, de cada um deles. Aqui vem, por exemplo, aqui a Matildes, travou, foi?
Que São Miguel, então, vamos ver aqui, a Cristiane também está entrando, estamos rezando especialmente aqui pelas intenções aqui da Cristiane também, que ela hoje está precisando de muita ajuda do anjo. Mas estávamos comentando, vamos agora voltar um pouco ao comentário de São Rafael. Outro grande príncipe celeste mencionado nas Sagradas Escrituras, no tempo deste relato, um homem santo que rezava constantemente e fazia muitos atos de caridade a Deus. Nós estamos falando agora de Tobit. Tobit era um homem muito santo, um judeu muito virtuoso, que tinha um filho, Tobias. E Tobit foi ficando idoso, já um homem assim de certa idade, e aí ele resolveu então preparar o casamento do seu filho. Ele resolveu preparar o casamento do seu filho, que se chamava Tobias. Só que aconteceu ainda uma coisa a mais. Vou tentar resumir um pouco a história, porque não vai dar tempo para a gente relatar tudo. O tempo já está passando, já estamos com 20 minutos de nossa transmissão. O que nós estamos querendo dizer é que ele ficou cego. Tobit ficou cego, e ao ficar cego, o que aconteceu? Ele também tinha que preparar preparar o seu filho. Então ele resolve então pedir que o seu filho fizesse uma viagem, vamos resumir ao máximo, que esse seu filho fizesse uma viagem a longa distância para tentar recuperar aquele tesouro, propriamente um dinheiro que ele tinha. E aí, nesta hora, o pai dele, que é Tobias, ele fez uma oração pedindo a Deus que protegesse seu filho durante a sua mensagem. E aí, o que aconteceu? No momento em que ele faz esse pedido, inesperadamente apareceu um jovem já pronto para uma viagem e se ofereceu para acompanhar o jovem. Ele assegurou ao seu pai, Tobias, do pai de Tobias, que conduziria o moço ao seu destino e o traria de volta a casa são e salvo. O pai concordou e despediu-os, rogando aos anjos que os acompanhassem. Esse é o detalhe bonito. Só que o pai mal sabia que seu filho já estava sendo acompanhado propriamente pelo anjo. E aí começa também as dificuldades propriamente da viagem. Não tinham ido muito longe quando Tobias foi atacado por um enorme peixe. Seu companheiro veio em sua ajuda. Ele estava na beira assim de um lago, de um rio, e um peixe atacou ele. Então, este que era o anjo foi acompanhando a ele. Depois da luta, por conselho do amigo, Tobias tomou certas partes do peixe com ele. Mais tarde, eles provaram ter grande poder de cura, e ainda ignorando a identidade deste amigo recém-encontrado, Tobias pediu-lhe para completar o resto da viagem para ele. Isto, seu jovem companheiro fez o mais desveladamente e com muito sucesso. Quando Tobias voltou para casa, ele aplicou as partes do peixe que tinha pego sobre os olhos do pai, que estava cego, e sua vista foi recobrada. Tão gratos estavam eles por todas as bênçãos que o estranho lhes tinha trazido, que ofereceram-lhe a metade da sua fortuna. O estranho simplesmente apressou-se a rezar e disse, e esta é a frase propriamente que o anjo disse: eu sou Rafael, um dos 7 espíritos que assistimos diante do Senhor. A paz esteja convosco, não temais. É tempo que eu volte para aquele que me enviou. E assim dizendo, ele foi tirado da presença deles. Os anjos não são sempre identificados. Isso é as perguntas que as pessoas tínhamos feito. Nem sempre os anjos são identificados, mas que a gente sabe mesmo o nome são Miguel, Gabriel e Rafael. Vamos ver se alguém tem. Vamos fazendo aqui as suas perguntas, que ao longo da transmissão nós vamos respondendo. Vamos mandando aqui a nossa mensagem para a Maria Rezende, para a Rose, para a Ingrid, para a Dona Maria do Céu. Belo nome, hein? Maria do Céu. Então damos continuidade, por exemplo. Vamos ver agora o outro aspecto aqui dos anjos. Sobre, por exemplo, os anjos. Os anjos, nós podemos dizer que eles são imortais. Em que sentido? Porque os anjos foram criados por Deus, todos os anjos são eles criados por Deus, e também nós, em certo sentido, para frente, nós somos eternos. Em que sentido? É bem verdade que o nosso corpo, em determinado momento, nós morremos, mas nossa alma, ela é eterna. E os anjos também, uma vez também criados, como eles não têm espírito, eles não se decompõem. E daí vem propriamente o significado, que só se decompõe aquilo que é composto, ou seja, aquele que é composto de matéria, e como os anjos não têm matéria, propriamente eles não se decompõem.
Aqui, vamos fazer aqui, continuando aqui sobre a explicação, uma coisa sobre a mortalidade dos anjos, sobre o número dos anjos. Já explicamos um pouco, outra pergunta que nos fizeram aqui. Os anjos são poucos ou os anjos são muitos? Já dissemos, a quantidade de anjos que existe, se os anjos tomassem qualquer tipo de forma e ocupassem o céu, os anjos propriamente acabariam, não se veria mais propriamente a luz. E é por isso que o profeta Daniel, ele vai dizer assim, que usa-se uma expressão da escritura, miríades e miríades, ou seja, milhares de milhares o serviam e centenas de milhares assistiam ante o seu trono. E Jesus Cristo também declara lá a São Pedro, no horto de Getsemane, que seu pai lhe enviaria, se ele pedisse, 12 legiões de anjos. E aqui vem outra pergunta: quando uma mulher faz um aborto, o anjo da guarda vai para outra criança? Não, este anjo da guarda foi criado especificamente para aquela criança e ele não será mais anjo da guarda de nenhuma outra criança. Propriamente a gente vê, por isso que o autor dizia assim, que quer dar uma alegria para o anjo da guarda, com a maior alegria que a gente pode dar ao nosso anjo da guarda, é quando uma pessoa vai, por exemplo, comungar, quando uma pessoa guia propriamente o outro para a igreja. E aí até é uma coisa que o Dr. Plínio sempre nos ensinava a respeito dos anjos, da nossa missão junto aos anjos, é que quando a gente estiver fazendo apostolado com uma pessoa, estiver procurando assim aproximar uma pessoa de Deus, o que a gente deve fazer? A gente deve rezar ao anjo da guarda daquela pessoa que nos ajudem. Aqui a Sueli também fazendo uma pergunta: os anjos podem combater os maus espíritos, mesmo que não os invoquemos? Sim, os anjos sempre podem combater os maus espíritos, sim, porque os anjos, eles têm este poder. Mas, aí que vem a pergunta que é muito interessante, essa sua pergunta por um ponto, que tem tipos de graças, tipo de favores que o anjo da graça pode nos perguntar, tipo de favores que só eles vão atuar se nós pedirmos. Sem que nós peçamos, o anjo muitas vezes deixa de atuar. E às vezes é muito importante nós começarmos a pedir para que nós possamos ouvir mesmo a voz do nosso anjo. Eu já entro aqui um pouco na pergunta da Renata que ela acabou de fazer, como saber o nome do nosso anjo. Eu creio que este é um tema que tem surgido, já a terceira pessoa aqui que faz essa pergunta. A gente deve ter essa preocupação de procurar ouvir a voz do nosso anjo da guarda. Ele constantemente está falando conosco, ele constantemente está desejoso de que nós possamos entrar em contato, mas isso é necessário que nós tenhamos assim momentos de silêncio, é necessário que nós tenhamos momentos assim que possamos deixar que o anjo possa atuar dentro do nosso coração. E aqui vem, onde é que a Maria do Céu, lá de Portugal, está nos perguntando, onde é que se situa a Irmandade dos Arautos aqui em Portugal? Pronto, Maria do Céu, sobre os arautos do Evangelho aí em Portugal, você deve procurar os arautos. Temos casa ali ao lado de Lisboa, mas uma casa também que fica fácil aí da senhora, por exemplo, sempre está nos assistindo, a Dona Maria do Céu, ao lado do Santuário de Sameiro. Ao lado do Santuário de Sameiro, que antes da aparição de Nossa Senhora de Fátima era o santuário mais visitado, em Portugal, o santuário de Nossa Senhora da Imaculada Conceição em Sameiro, e temos também casa em Braga também, e fica também em Guimarães, que é a escola dos Arautos do Evangelho. E aproveitando aqui o comentário propriamente aqui da Dona Maria do Céu, lá de Portugal, é interessante compreender sobre os anjos, que cada país também tem seu anjo da guarda. Inclusive quando, antes de Nossa Senhora aparecer para os 3 pastorinhos em Fátima, quem primeiramente eles viram, os meninos viram primeiramente quem? O próprio anjo da guarda de Portugal, que levava para eles a comunhão. Olha que fato interessante, que coisa bela, que levava para eles propriamente a comunhão. Vários santos tiveram, por exemplo, a oportunidade de conhecer o seu próprio anjo, por exemplo, e inclusive até mesmo o anjo, como eles tiveram essa oportunidade. As crianças, mais do que conhecerem o anjo da guarda, o seu próprio anjo da guarda, eles conheceram o anjo de Portugal. Inclusive também o Brasil também tem seu anjo. E quando o Brasil ganhou o seu anjo, é interessante
conhecer, ganhou o seu anjo no dia 7 de setembro, quando a gente comemora, por exemplo, aqui a independência do Brasil. Por quê? Porque antes o anjo da guarda do Brasil era o anjo da guarda de Portugal, assim como, por exemplo, enquanto o menino está no ventre da mãe, o anjo da guarda do menino é também o anjo da guarda da mãe, ou seja, é a mãe que cuida do bebê. O bebê recebe propriamente o seu anjo da guarda no momento do nascimento, embora este anjo já estivesse desde toda a eternidade esperando este momento. E aí vem propriamente um comentário aí para Rose do que ela dizia. É triste por quê? Porque uma mãe que aborta, por exemplo, o filho, não fala do aborto natural, não estou querendo dizer isso, é de um aborto desses que são provocados. Como é triste, por quê? Porque o anjo que esperou desde toda a eternidade vê, mas estará junto também desde toda a eternidade com este inocente diante de Deus, né? Então a Matilde aqui também já está comentando um pouco assim dessa live, e aqui vamos começar agora a comentar um pouco, e podem fazer nas perguntas que à medida que vão perguntando eu vou respondendo, mas vamos tratar sobre a hierarquia dos anjos, né? Temos que compreender que existe uma hierarquia dentro de todos os anjos aqui. Aqui a Roxane de Gomes. El Santo Ángel de la Guarda é diferente do Ángel de la Misión de cada um. Isso que Roxane, é o seguinte: normalmente o anjo da guarda está associado à nossa missão, mas eu estou querendo dizer isso, mas quando a gente tem uma missão especial, às vezes é dado para cada um de nós um novo anjo, e aí já entra na pergunta da Matilde. Por isso cada família tem seu anjo da guarda. Então você saber que você tendo o seu próprio anjo da guarda, depois ao desenvolver uma missão você vai ter um anjo, e se essa missão for muito alta, você pode receber um anjo de uma hierarquia maior, anjo, arcanjo, principados. Por exemplo, é isso que a gente vai tratar agora, das hierarquias, que nem todos os espíritos angélicos são da mesma categoria. Para insinuá-lo claramente a escritura, ou afirmar que São Miguel é um dos principais. E também ao falar dos arcanjos, palavra que indubitavelmente indica uma classe superior à dos anjos. E agora, os mesmos livros sagrados designam os anjos com 9 nomes diferentes, são 9 coros angélicos. O mais baixo de todos, vamos começar por baixo, é os anjos. São simples anjos que, em geral, os anjos da guarda são esses simples anjos. Depois temos no segundo grau os arcanjos. E depois os principados, as potestades, as virtudes, as dominações, os tronos, os querubins e serafins. Aqui eu estou querendo ver, estou aproveitando, já fazendo uma pergunta no meio da live, mas é uma pergunta para o senhor César aí. Então a transmissão, senhor César, é até que horas? O senhor me escreva aí, que eu sei que tem aí a reflexão prévia à missa. Então vamos saber aqui, se a missa vai começar às 7 horas, então a nossa transmissão tem que terminar antes, é isso? Então, esse que eu quero saber, senhor César Fábio, que está certamente aí nos acompanhando nesta transmissão. Mas como eu dizia, existem 9 coros angélicos. Esses 9 coros angélicos, eles são divididos em três grupos de 3, né? O primeiro grupo, que são chamados assim, 7 sentido, que são os anjos executores, que é os anjos, arcanjos e os principados. Depois vem os segundos os anjos, que são de quase que podemos dizer assim, os anjos organizadores, que é as potestades, as virtudes e as dominações. E depois os mais altos, que é tronos, os querubins e os serafins. Vamos ver mais uma pergunta aqui. Uma vez eu ouvi dizer que é um anjo da guarda para proteger o trânsito, sempre para o anjo da guarda de uma rodovia. Olha, precisa de muitos. Aliás, aproveitando a pergunta da Matildes, é o seguinte: mais do que para proteger, para cada coisa, por exemplo, para cada cidade tem um anjo, por exemplo, para um rio, podemos dizer que tem um anjo também, porque os anjos têm esta missão de quê? De ser eles os guardiões, os organizadores de Deus, aquele que põe a ordem nas coisas. Então, isto, por exemplo, que é propriamente importante. E aqui vem o primeiro ponto, que é um ponto que a gente tem que tratar. Enquanto as pessoas vão fazendo uma pergunta, vamos respondendo. Enquanto isso, a gente vai tratando de outro ponto, né? Existe, como eu dizia,
Os demônios também são anjos, mas é que a gente deve compreender isso. Aproveita aqui para fazer um comentário, porque é sempre formativo. É muito comum, e aí, sem fazer assim uma referência a qualquer denominação, mas certas pessoas, ou melhor, certos movimentos que se dizem cristãos, eles falam muito a respeito do demônio, mas esquece de uma coisa, que é verdade que os anjos maus, os demônios, têm poder, mas o menor de todos os anjos que existem, pelo fato dele estar unido a Deus, este anjo tem todo o poder acima de que todos os infernos. Por quê? Porque o que vem o poder do anjo também, o poder do anjo, ele vem de Deus. E como o poder dele que foi dado por Deus, o que faz os anjos serem realmente fortes é a união que ele tem com Deus. E aqui ela também está perguntando, a Roxane perguntando, se os anjos também têm hierarquia. Sim, inclusive Lúcifer, que era o mais alto dos anjos, que ele é chamado o anjo de luz, por isso que ele tem o nome de Lúcifer, de todos o mais alto dos anjos, ele era um querubim, ele é um serafim, ele é um dos anjos mais altos que existiam. E aí o que Lúcifer fez? Lúcifer, ele foi atirado no inferno, e ao ser atirado no inferno, Lúcifer, ele, embora teria todo este poder, São Miguel, que era um anjo de uma hierarquia inferior à dele, foi o anjo que lançou o brado e por isso foi elevado propriamente a dignidade muitíssimo mais alta. E aqui é interessante eu voltar a tratar de um ponto, aproveitando propriamente a pergunta que foi feita. É interessante a gente compreender que esses anjos, né, que existiram, que por exemplo, aqueles anjos que mais se revoltaram contra Deus e tiveram mais unidos a Lúcifer, foram os anjos que foram atirados no mais fundo dos infernos. Mas existiu, dentre diversas hierarquias, das diversas hierarquias dos anjos, dos 9 coros, anjos também que tomaram como se fosse assim uma atitude de terceira força. Foram anjos que tomaram uma atitude como se fosse assim de não decisão em relação ao de Deus. E estes anjos também, que esses anjos possamos dizer mornos, se é que assim pode dizer, foram atirados, mas não no inferno, mas propriamente na terra. E esses anjos, eles não têm o poder de fazer assim um grande mal sobre cada um de nós, mas são aqueles anjos, e olha como isso é importante, quem está nos assistindo agora, são aqueles anjos que procuram atrapalhar a nossa vida, procuram atrapalhar todo o nosso dia, das coisas desde cedo. Por exemplo, aquele anjo que, por exemplo, que já começa deixar nós desde o início do dia com a cabeça quente. É quando a gente acorda, já dá uma batida assim com a perna na grade da cama, já aquela primeira dor. Aquela pessoa até dava um exemplo, tinha um autor que gostava de dar esse exemplo. Por exemplo, aquele que a gente já está apressado, preocupado e põe para ferver um leite, e no momento que a pessoa se vira, quando ela olha, o leite cai. Qual o intuito? Esses anjos que nós chamamos assim, que são os demônios dos ares, eles têm esse poder de atrapalhar a nossa vida nessas pequenas coisas, mas com o intuito o quê? Que a gente perca a paciência, com o intuito de que a gente possa, por exemplo, vir depois a cometer propriamente um pecado, né? E agora, vamos ver aqui esta pergunta da Sueli, vamos ver se eu consigo aqui ver aqui o resto da pergunta da Sueli. É verdade que nem mesmo os anjos decaídos conseguem presenciar o ato de pecado contra a castidade das pessoas, tal a gravidade do pecado? Sueli, este comentário que você está fazendo é que tem certos tipos de pecado, e principalmente às vezes relacionado com a pureza, certos pecados que se diz que às vezes até contra a natureza, que tem um autor que fazia esse comentário que você dizia aqui, que como é tudo aquilo que às vezes é contrário, às vezes à própria natureza da pessoa, e o anjo mesmo sendo um demônio, mas o demônio provoca com que a pessoa cometa esse pecado. E a gente tem que estar atento a este assunto, porque, aproveitando a sua pergunta, porque o demônio, por exemplo, não tem interesse, o demônio pode até nos tentar para o roubo, por exemplo. O demônio pode nos tentar para o roubo, mas de que importa o roubo que a gente fez, se o demônio não precisa daquele dinheiro? O demônio pode até nos tentar, como você mesmo está dizendo aqui, Sueli, para o pecado da impureza, né? Mas o demônio não tem corpo.
né? Ele é chamado de demônio impuro. Em que sentido? Que é uma impureza espiritual, que é uma impureza muito mais forte, muito mais grave do que a impureza corporal. Mas ele pode até nos tentar, mas ele não tem corpo. O que o demônio quer? Ele quer justamente nos afastar. Ele quer nos afastar de Deus. Ele quer nos deixar com que nós fiquemos cada vez mais distantes de Deus. E aí, este que, por exemplo, é a grande preocupação do demônio. E aqui vamos ver, por exemplo, o que a gente deve compreender, que justamente vem nas Sagradas Escrituras, São Mateus, né, falando a respeito do castigo dos anjos. E quantos foram mais ou menos os anjos que foram expulsos do céu? É interessante a gente pegar um trecho do Apocalipse. Esse trecho do Apocalipse, ele pode nos dizer algo muito interessante, que o trecho do Apocalipse ele faz referência assim, fala de uma terça parte das estrelas que caíram do céu. Essa terça parte das estrelas é uma forte referência propriamente a Lúcifer e um terço dos anjos que foram lançados no inferno. Ou seja, para cada anjo ruim existem 2 anjos bons. Mais do que isso, não só essa proporção de 2 por 1, porque o poder do menor de todos os anjos que estão do lado de Deus tem muito mais efeito do que todos os anjos que foram atirados no inferno. E é interessante a gente compreender outros nomes que são dados aos anjos maus. Um nome, por exemplo, é dado de demônio, todo mundo já conhece. Outro também é outro nome que é dado Luzbel, Lúcifer, também em português ele é chamado de Luzbel, Lúcifer, que quer dizer estrela da manhã ou anjo de luz. É também esse um dos nomes que é dado para Lúcifer. E outro nome que é, por exemplo, dado, e esse que eu queria comentar, aproveitar agora essa live para comentar. O nome, por exemplo, que é diabo, né? Diabolos, que significa diabo. Diabolos é o contrário de outra palavra que a gente conhece tanto. Simbolos é o símbolo. Uma coisa é o símbolo. O que é o símbolo? Por exemplo, se eu vejo um crucifixo, aquele crucifixo é um símbolo da morte, da crucifixão de Nosso Senhor, do sacrifício que Nosso Senhor fez para cada um de nós. Este porque o crucifixo é um símbolo. A foto, por exemplo, que te tem de uma pessoa é o símbolo de uma pessoa. E o que é o diabolo? Diabolos. Diabo quer dizer o que? Aquele que separa, aquele que divide. Então aquela pessoa que em determinado momento, em qualquer atitude dela, ela procura, por exemplo, separar, ela procura dividir, essa pessoa procura propriamente afastar uma pessoa do outro e criar divisão, podemos dizer, do ponto de vista até etimológico, que essa pessoa está fazendo o papel de diabo, né? Vamos ver aqui outra pergunta. Quando o pecador vai ao inferno, o anjo da guarda volta para o céu? Propriamente, e aí esse aqui é o ponto, que a gente, como diz assim, é de perguntas, precisaria de uma explicação ainda muito mais longa, porque nós nem podemos dizer que o anjo vai e volta, né? Porque o anjo ele está em todos os lugares. O anjo propriamente ele não tem corpo. Então o anjo, podemos dizer que em certo sentido ele dominaria, um anjo dos menores, ele dominaria toda a terra. Ele, possamos dizer assim, ele vai continuar. Sempre o anjo não sai nunca da presença de Deus, porque os anjos já estão salvos. Inclusive diz assim, que mesmo o anjo estando aqui conosco, ele não sai da presença de Deus. E aqui está dizendo, com a morte os anjos acompanham o nosso espírito para onde for, inferno, purgatório, céu. Não, aí nesse sentido não. Será possível que o nosso anjo nos abandona? Pois ultimamente sinto, porque tudo me acontece. Dona Maria, Maria do Céu, olha que nome, Dona Maria do Céu. O anjo nunca nos abandona. E às vezes é aquele fato, né, que é tão conhecido, já na literatura tão representado, que certas vezes uma pessoa que é os passos na areia, né, que as pessoas às vezes aplicam para nosso Jesus Cristo, aplicam também, podemos aplicar para o nosso anjo da guarda, que é justamente isso. Que podemos fazer essa referência, que a pessoa está caminhando, está indo tudo bem, ela vem as 2 pegadas dela e outras 2 pegadas do lado. E em determinado momento ela começa a passar por uma dificuldade e essa pessoa sente que naquele momento que ela está na dificuldade tem somente as próprias pegadas dela no chão. E aí aquela pessoa comenta assim, mas o Senhor, ou para nosso Jesus Cristo, ou até mesmo para o anjo, então você naquele momento me abandonou? E ele disse, não, naquele momento que eu estava te levando no colo. Então, Dona Maria do Céu, saiba muito bem que nesses momentos de dificuldade é o momento em que o nosso anjo está mais do nosso lado.
Só que às vezes o que acontece somos nós que não estamos sentindo. Não é porque estamos sentindo algo, nós estamos sentindo a presença dele, aquele conforto, aquele carinho, que o anjo nosso nos abandonou. Pelo contrário, se tem alguém que mais nos ama, se tem alguém que em nenhum momento se deixa abater, se deixa levar por tudo isso, é propriamente o nosso anjo da guarda, tá bom? Vamos ver se tem mais outra pergunta aqui. Enquanto as pessoas não fazem as perguntas, vamos falar aqui um pouco aqui tem das provas sobre o anjo da guarda, né? E aí, vejam esta frase aqui a respeito do anjo da guarda, como é bíblico propriamente. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer assim: Jesus Cristo, referindo-se às crianças que certo dia tinha na sua frente, disse: os seus anjos no céu incessantemente estão vendo a face de meu Pai. Olha, já vai essa resposta dele, é propriamente a pergunta, aquela que fizeram aqui, de onde está o anjo? O anjo sempre ao mesmo tempo, ele está no céu e ao mesmo tempo está do nosso lado. São Paulo vai dizer: todos os anjos bons são espíritos ministros de Deus, enviados em auxílio dos que se hão de salvar, ou seja, os anjos que são mandados em nosso auxílio. E aqui vem, por exemplo, sobre as tentações. Vejam, por exemplo, que realmente os anjos maus, eles procuram nos tentar. Opa, já está para acabar aqui a nossa transmissão, vamos transmitir aqui até às 7 horas, isso que mais ou menos tínhamos combinado, vamos transmitir até às 7 horas e depois vamos encerrar aqui, concluir propriamente a nossa transmissão. Mas vejam aqui a frase, uma frase que está aqui, que é de São Pedro, que ele diz, né? Como os demônios, que são os anjos maus, eles nos tentam. Sede sóbrios e estai vigilantes, porque o demônio, vosso inimigo, anda ao redor de vós, buscando a quem devorar. O demônio nos circunda, mas qual propriamente é o poder do demônio? O demônio não tem poder de nos destruir, ele tem poder somente de nos tentar. Mas inclusive a tentação, aquela pessoa que vence a tentação, essa pessoa, o que ela faz? Ela sai muito mais forte do outro lado. Vejam que aqui é outra frase que diz: nós não temos que lutar contra a carne e o sangue e os homens, mas contra os principados e as potestades, contra os que governam este mundo de trevas do pecado, contra os espíritos maus. Esta é propriamente a palavra, a frase de São Paulo a respeito dos anjos. E outra coisa aqui, que eu ia comentar, por exemplo, tanta coisa, podemos fazer em outra ocasião, outra live também sobre os anjos, mas eu queria aproveitar para comentar e fazer uma correção que sempre cria polêmica. Já estamos terminando aqui a nossa live, é uma coisa que sempre cria polêmica. Em que sentido? É a nossa oração, essa oração que, por exemplo, todos nós conhecemos, aprendemos desde criança, que é a oração do Santo Anjo do Senhor. Interessante a gente conhecer esta oração, por quê? Porque esta oração do Santo Anjo do Senhor, geralmente, a gente acaba rezando ela errado. É comum a gente ter ao menos 4 erros do Santo Anjo do Senhor aqui, que é porque ele vem dizer o seguinte: a própria oração, ela diz assim, olha como é que normalmente as pessoas rezam: Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Se alguém concorda com o que eu disse aqui, está errado, porque primeiramente vamos prestar atenção nesta frase. Aliás, é muito interessante conhecer, aí estamos falando para tantos do Ceará e para tanta gente da parte do mundo, mas até o Lampião, o famoso cangaceiro Lampião, uma vez perguntaram para ele se ele sabia rezar. Aliás, ele rezava, né? Quem diria? Ele que era ruim rezava, né? E os bons, ele rezava todos os dias o ofício da Imaculada Conceição, né? Com isso não o fez bom, não sei como é que isso foi não sei se foi para o céu, mas perguntaram uma vez para ele o seguinte, perguntaram para ele qual a oração que ele rezava sempre, e ele rezava: Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. E agora eu vou fazer aqui com a correção, não é se a ti me confiou, porque esse si, esta partícula, o si, ele está pondo assim. O si está querendo dizer, se a ti me confiou, não é se a ti, já que é tipo que é algo definido, é já algo definido. Santo Anjo do Senhor, já que a ti me confiou a piedade divina. E aí depois todas as outras frases são imperativas: sempre me rege, guarda, governa e ilumina.
Não é mimimi, sem mimimi, hein? Para todos saberem aí, não tem um mimimi. Me rege, me guarde, me governe, não. Sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Isso que propriamente nós devemos saber. E aí eu queria recordar, como é, por exemplo, aqui, como já estamos no fim, olhando aqui nos últimos minutos, estou olhando aqui para o relógio, os últimos minutos da nossa transmissão, vamos pegar aqui uma frase, essa frase lindíssima aqui, propriamente lá do livro do Êxodos, que faz propriamente assim uma aplicação para o que é o poder dos anjos. E é que Nosso Senhor, que é a frase que se usa para dizer quando é que nós recebemos o nosso anjo da guarda. Diz o seguinte, é lá no livro do Êxodos 23, o versículo 20 ao versículo 22, diz assim: Eis que envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Vou até repetir. Eis que envio um anjo diante de ti. Eu estava perguntando se ele estava à esquerda ou à direita. Esse diante quer dizer o que ele está guiando. Eis que envia um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Respeita a sua presença e observa a sua voz. E não lhe sejas rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se escutares fielmente a sua voz e fizeres o que te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Vejam que frase lindíssima, lindíssima propriamente a respeito dos anjos. E agora com este último comentário vou encerrar, desde já aqui agradecendo a cada uma das pessoas que tem nos acompanhado nessas lives. Vamos fazer agora várias lives, se vocês pedirem também, transmitindo aqui pela página dos Arautos de Fortaleza, que vamos agora ter muito mais contato com isso, era um desejo já antigo. Vamos aproveitar esse tempo aqui que estamos passando aqui, esta quarentena aqui no Brasil, antes de voltarmos para a Itália. Mas os comentários de como é que deve ser o nosso comportamento diante de nosso anjo da guarda. São Bernardo de Claraval, ele resume as 3 atitudes, o comportamento que as pessoas devem ter diante dos seus anjos da guarda. O primeiro comportamento nosso diante dos anjos da guarda é a atitude de respeito, porque é um ser mais perfeito e mais digno de que nós, sabendo que a todo momento, tudo que nós estamos fazendo, a gente está ao lado do nosso anjo da guarda. Segunda atitude nossa, diante do nosso anjo da guarda, é uma atitude de confiança, para confidenciar-lhes as dificuldades e pedir-lhe ajuda, luzes e disposição para cumprir a missão da vida. Essa é a segunda atitude. E a terceira atitude diante dos anjos da guarda é uma atitude de amor, de devoção e de gratidão, a fim de que sejamos dóceis às suas inspirações, porque na realidade são inspirações que emanam de Deus. Sobretudo, acolher as inspirações e ter confiança nas iniciativas do anjo da guarda, agradecendo a permanente e preciosa intercessão junto ao Criador em nosso benefício. São muitas coisas que a gente devia tratar ainda a respeito dos anjos, explicar as hierarquias dos anjos de passo a passo, mas teremos outras oportunidades. Já agora que vamos terminar, aproveito que a gente queria fazer uma sugestão de um curso, que quiserem aqui, podemos combinar aqui um curso, né, sobre o Padre Pio, porque tem um livro só sobre o Padre Pio e os anjos. Se quem quiser participar desse curso aí sobre o Padre Pio, pode ir mandando as suas inscrições aí para os Arautos aí de Fortaleza, que vamos fazer um curso contando sobre o Padre Pio. E agora vamos dar a bênção para todos aqui, pedindo justamente a intercessão aqui de todos os anjos, e vamos pedir esta bênção agora e sempre recordar essa pequena oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Um abraço para todos, para Renata, para Cileda, para todos que estão nos acompanhando agora aqui, para a Rose também. E vamos dar agora a bênção. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muitíssimo obrigado a todos, que Nossa Senhora lhe dê bênçãos e graças a cada um que estão nos acompanhando. Salve Maria e até a próxima live.